Glória a Deus. Perguntando para o Senhor: Senhor, o que eu vou dizer? E Deus falou para mim: fale exatamente sobre aquilo que está acontecendo nos dias de hoje, sobre a minha agenda. E eu creio, pastor Wilson, que a agenda de Deus é a segunda vinda de Cristo. Então eu queria falar um pouco com você, igreja que está em casa, sobre a segunda vinda de Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que os ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então o livro de Apocalipse diz que Jesus vai vir uma segunda vez. Jesus veio uma primeira vez, e na primeira vez que Jesus veio, ele veio com uma missão. Qual missão era essa? A missão de Jesus, da primeira vez, era lidar com o pecado. Então Jesus enfrentou o mundo, passou pelo mundo sem pecar, e com seu sangue resolveu de uma vez por todas o problema do pecado. A Bíblia diz lá no livro de João, 1 João, que o sangue de Jesus, ele é poderoso para nos perdoar de todos os nossos pecados. Então o problema do pecado hoje é um problema do homem se arrepender ou não. Se o homem se arrepende, ele recebe misericórdia, ele recebe o perdão de Jesus. Então a segunda morte, a morte eterna, não tem poder sobre aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A segunda vinda de Jesus não é mais uma vinda para tratar sobre pecado, mas é uma vinda para buscar aqueles que são seus e para julgar aqueles que não são seus. Então, a segunda vinda de Jesus, ela é iminente. Eu vou te mostrar isso dentro da palavra de Deus. Mas, nesse período, todos os dias tem morrido muita gente. Por exemplo, ontem na Itália, nós tivemos mais de 700 mortos, só pelo coronavírus. As pessoas continuam a morrer de outras coisas, de acidentes, de doenças, né? Agora, só do coronavírus na Itália ontem foram 700 pessoas, mais de 700 pessoas. Ou seja, para essas pessoas, para as 11 pessoas que morreram já em São Paulo de coronavírus, Jesus já voltou. A minha pergunta para você nesse dia é: se Jesus voltasse agora, você está preparado para Ele? E uma das coisas que as pessoas fazem confusão, que a igreja faz confusão, é entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. São dois eventos separados, e a Bíblia nos mostra isso de uma maneira muito clara. O arrebatamento acontece num tempo, e a segunda vinda de Jesus em outro tempo. Ah, pastor, já tem tanto tempo que fala que Jesus está voltando e ele não volta. Queridos, o apóstolo Pedro diz: não tome a volta de Jesus como demorada, mas o que está acontecendo é que a misericórdia de Deus tem atrasado esse tempo para que o maior número de homens possível seja salvo. Nós temos mais de 300 referências proféticas só no Novo Testamento sobre a segunda vinda de Jesus, e a palavra de Deus diz que Deus não mente. A palavra de Deus diz que tudo que está escrito vai acontecer. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Então eu queria ler um pouco com você e hoje te ensinar um pouco sobre a segunda vinda de Jesus. Para você que é igreja, você precisa ficar firme, você precisa ser perseverante. Você não pode deixar de fazer aquilo que a Bíblia diz. Você não pode dar um pulinho lá fora e querer voltar, porque pode ser tarde demais. Para você que ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, essa palavra vai te esclarecer. Você só tem dois lugares, queridos, para você ir depois da sua morte: céu ou inferno, lugar de descanso ou lugar de sofrimento. Não existe dentro da Bíblia lugar para a segunda etapa. Não existe dentro da Bíblia purgatório. Não existe segunda chamada. Ah, os meus parentes vão orar por mim. Não vai adiantar. O que você precisa fazer, você tem que fazer aqui e agora. Em Mateus capítulo 24,
versículo de 1 a 3, a Bíblia diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, Jesus está em Jerusalém com seus discípulos. Eles estão andando e os discípulos estão maravilhados, né? Está parecendo o pessoal do interior quando vai numa grande capital e fica olhando para os prédios. E aí naquele momento, eles olham para o templo e ele diz: olha a suntuosidade desse templo, que coisa maravilhosa. E Jesus diz: olha, não vos engane, tudo isso aí que vocês estão vendo vai ser derrubado. Então os discípulos de Jesus chegam com ele e fazem 3 perguntas. Às vezes as pessoas passam direto nisso, mas olha só, eles dizem assim: dize-nos, quando serão essas coisas? É uma pergunta. Qual o sinal da tua vinda? Uma segunda pergunta. E quais os sinais do fim do mundo? A terceira pergunta. A primeira pergunta, pastor Wilson: quando o templo vai ser destruído? A segunda pergunta: quando o Senhor estiver voltando, quais são os sinais para que a gente não seja enganado? E o terceiro: quando tudo isso acabará? Então, em Mateus 24, Jesus vai falar sobre isso. E é um texto bastante longo, mas às vezes parece que Jesus está voltando no mesmo assunto. E na realidade ele não está fazendo isso. O arrebatamento, queridos, ele é imprevisível. Perguntaram para Jesus: quando vai acontecer a destruição do templo? Quando ou qual o sinal da tua volta? E Jesus deixa bem claro 2 coisas. A primeira coisa que Jesus deixa bem claro: o arrebatamento é imprevisível. Ele diz: daquele dia nem os anjos sabem, a não ser o Pai. Só o Pai sabe o dia do arrebatamento. Então nós, como igreja, não temos como falar: olha, o arrebatamento vai ser amanhã, vai ser agora, vai ser daqui um século, vai ser daqui 1000 anos. O arrebatamento, ele é imprevisível. Entretanto, a segunda vinda de Jesus, ela é previsível. Olha só o que a palavra de Deus diz acerca da volta de Jesus, acerca da segunda vinda. Mateus 24, 32. Agora aprendei uma parábola da figueira. Quando o seu ramo estiver ainda tenro e brotarem as folhas, sabei que o verão está próximo. Igualmente, quando vir de todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Agora, você pode perguntar assim: pastor, como é que o senhor pode afirmar que o arrebatamento é imprevisível, mas que a segunda vinda de Jesus, ela é previsível? Então vamos entender primeiro o arrebatamento. O que significa o arrebatamento da igreja? Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele explica que no evento do arrebatamento, a igreja será retirada da terra e encontrará com Jesus no céu. Então a primeira coisa que nós entendemos, pastores: no arrebatamento, Jesus vem buscar os seus. O arrebatamento, Jesus vem à terra pegar os seus, aqueles que são da igreja, e levar com ele para o céu. Na segunda vinda de Jesus, quando Jesus voltar para reinar, Jesus vem com os seus. Então primeiro ele vai nos levar, né? Primeiro ele vai pegar a sua igreja e levar para o céu. Lá no céu ele vai nos restaurar. E aí, quando ele voltar, a Bíblia diz que todo olho verá ele e a igreja vindo com ele.
Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, que o arrebatamento, ele vai ser algo muito poderoso, algo muito tremendo, quando Jesus vai pegar a sua igreja aqui na terra e vai levar ela até o céu. E isso é imprevisível. A Bíblia diz que vai ser assim, num abrir e piscar de olhos. Testa aí para você ver a rapidez que é um abrir e piscar de olhos. Então o arrebatamento, ele é imprevisível, ninguém vai notar, ele vai acontecer. Olha Jesus, cadê? Já foi. Já vamos estar lá. Vai ser dessa maneira. A segunda vinda de Cristo não. A segunda vinda de Cristo fala no livro de Apocalipse que todo olho vai vê-lo, pastor. A segunda vinda de Cristo, a terra inteira vai ver ele voltando na segunda vinda. Quer ver uma coisa muito interessante? Vamos lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Versículo 6. Portanto, aqueles que haviam reunido perguntaram, dizendo: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? É nesse tempo que vai acontecer essas coisas? E disse-lhe: não pertence a vós saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Jesus está dizendo o seguinte: olha, o reino de Israel só vai ser restaurado quando a igreja for arrebatada, porque nós estamos fazendo aquilo que o reino de Israel não quis fazer, né? Aí ele diz: mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até a última parte da terra. Falando ele essas coisas, vendo-o eles, ou seja, eles estavam vendo Jesus, foi Jesus levado para cima, e uma nuvem o recebeu, ocultando seus olhos. E enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que 2 varões se puseram junto deles com vestiduras brancas, os quais disseram: homens da Galileia, por que estáis aí parados olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que o vistes para o céu. Olha que coisa tremenda. Jesus está subindo para o céu, ele se esconde numa nuvem, eles já não podem ver mais. Os anjos dizem para ele: ei, igreja, vocês estão parados aí, vão pregar o evangelho, porque esse Jesus que você viu subir, você vai ver descer da mesma maneira. Eu gosto aqui de usar uma ilustração. Quem é mais velho, quem é do tempo do videocassete, sabe que quando a gente via uma cena que a gente gostava, a gente rebobinava a fita, a gente via a cena vindo ao contrário. É a mesma coisa, pastora Alexandra. Jesus está subindo, está todo mundo vendo. Quando a segunda vinda de Jesus, Jesus vai descer nas nuvens e todo mundo vai estar vendo. Ou seja, no arrebatamento, ninguém vai perceber, mas na segunda vinda de Jesus, todo mundo vai ver. E a Bíblia diz que nesse dia, todas as nações se lamentarão, porque Jesus já levou a sua igreja, e Jesus está voltando para julgar aqueles que ficaram. Então eu preciso entender que o arrebatamento é um evento, e eu preciso entender que a volta de Jesus é outro evento. Pastor, dá mais referência, fala um pouco mais sobre isso. Queridos, a Bíblia diz que a igreja vai participar das bodas do Cordeiro, sim ou não? Leia lá Apocalipse capítulo 19. Para a gente participar da boda do Cordeiro, eu tenho que estar no céu, então eu tenho que ser arrebatado. E a Bíblia diz que depois da boda do Cordeiro, o Senhor Jesus vai voltar a segunda vez. Então, entre o arrebatamento e a volta de Jesus, nós vamos celebrar com Ele a volta do Cordeiro, as bodas do Cordeiro. Amém? Então, arrebatamento, a retirada da igreja da terra. O que vai acontecer, pastor?
o apóstolo João disse que vai acontecer uma grande alegria. Vai ser uma grande alegria para mim e para você que me ouve, que é cristão, sermos arrebatados. Entretanto, vai ser um tempo de desespero para aqueles que ficarem na terra. Amém? Deixa eu ler um pedacinho de Mateus 24. Quando Jesus começa a falar sobre aquilo que vai acontecer, ele diz assim: ouvireis falar de guerra, versículo 6, ouvireis falar de guerra, de rumores de guerra, olhai para que não vos perturbeis por todas essas coisas, porque elas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Todos estes são o princípio das dores. O que acontece aqui? Princípio das dores, é o que nós estamos vivendo. Guerra, terremoto, coronavírus. Esse é o princípio da guerra. Esse é o princípio das dores. Ainda não é a grande tribulação. Quando a igreja vai ser arrebatada? A igreja vai ser arrebatada no momento que antecede a grande tribulação. O apóstolo Paulo, ele explica que enquanto a igreja estiver na terra, ele diz o seguinte: há ainda um que detém o iníquo. Quem que é o iníquo? O espírito do anticristo. Ele já está na terra, ele já está trabalhando, ele está trabalhando contra a família, ele está trabalhando contra a igreja, ele está trabalhando contra a palavra de Deus, mas aí ele ainda não se manifestou. Por quê? Porque a igreja ainda está na terra. Quando a igreja for retirada da terra, pastor, quando houver o arrebatamento, a volta de Jesus vai acontecer em 7 anos. Por que 7 anos, pastor? Porque lá no livro de Daniel falou sobre 70 semanas. As 7 primeiras semanas são o tempo que gastaram para reconstruir o templo, 49 anos. 62 semanas vai da reconstrução até o ano 32, 33, vai até a morte do ungido. A última semana, Deus parou ela para o tempo devido. A última semana são 7 anos. Então, do evento do arrebatamento da igreja para a segunda vinda de Jesus, são exatamente 7 anos. E aí essa última semana, ela é dividida em 2 partes. A Bíblia diz que o anticristo, quando o arrebatamento acontecer, ele vai promover uma falsa paz sobre toda a terra. Ele vai fazer paz com todo mundo, inclusive com os judeus. Mas no meio desse tempo, aos 3 anos e meio, ou 1260 dias, que fala na Bíblia, ou ainda 42 meses, o anticristo vai fazer com que uma aparente paz na terra vai acontecer. Depois desse período, vem toda a parte das grandes tribulações, e aí é quando vão se levantar contra Israel. E no momento da guerra do Armagedon, da guerra de Gog e Magog, que fala o livro de Apocalipse, aí Jesus vai voltar. Então nós temos 2 eventos. O primeiro evento, o arrebatamento. O segundo evento, a volta de Jesus. Pastor, dá referência de que Jesus vai voltar. João capítulo 14, versículo 3. Eu vou para junto do meu Pai, vou preparar a morada para vocês. E quando vocês estiverem ali comigo, ele diz que aonde ele estiver, ele nos quer com ele. Por isso nós vamos ser arrebatados. Apocalipse 3:11 diz que ele vem sem demora. Mateus 24:30 diz que aparecerá no céu o sinal dos filhos do homem. Então, Jesus vai voltar? Vai. Os sinais estão acontecendo? Estão acontecendo. Jesus falou em Mateus 24:4: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo. Temos muitos falsos profetas nos dias de hoje. Convulsões naturais, ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra. Não vos assusteis, porque isto precisa acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste e terremotos. Nós temos fome na África, nós temos peste hoje em todo o mundo. Então todas essas coisas estão acontecendo.
A 2 Tessalonicenses diz, 2 Tessalonicenses 2:3: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. O que é apostasia? A deserção da fé. Muitas pessoas estão hoje indo para o mundo, estão desistindo da sua fé, estão descomprometidas com o Evangelho de Deus, estão amando o secularismo, o liberalismo e o ecumenismo, né? Então, Cristo vai voltar, Jesus vai voltar. Só que na primeira vez que Cristo estava aqui na terra, Ele tratou com o pecado, e Ele andou num jumentinho, Ele entrou em Jerusalém num jumento. Agora Ele vai voltar num cavalo branco, num cavalo de guerra, e nesse cavalo Ele já há de julgar todas as nações da terra. Mateus capítulo 25, versículo 31 e 32 diz isso: Ele vai julgar todas as nações da terra. Ele diz o seguinte: olha, naquele dia eu vou colocar diante do meu Pai, vou separar para um lado os bodes, vou separar para outro as ovelhas, e aqueles que não foram achados como ovelhas, aqueles serão mandados para o fogo eterno que jamais se extingue. Ele vai julgar os cristãos nominais, Ele vai ligar aqueles que dizem que são cristãos, mas que não se converteram. O verdadeiro cristão, ele é um pequeno Cristo, ele se converteu. O crente, muitas das vezes ele é uma pessoa religiosa, e Jesus vai julgar esse crente. Ele vai chegar e vai dizer para ele: olha, vocês vão me dizer, Senhor, Senhor, eu fiz milagres no seu nome, e eu vou dizer para você, na verdade eu não vos conheço. Então, Jesus está voltando. A pergunta é: você está preparado? O arrebatamento vai ser de grande alegria para a igreja, mas de desespero para o mundo. A segunda vinda de Jesus vai ser de grande alegria para a igreja, mas de grande desespero para o mundo. Olha só, Amós 5,18 diz: aquele dia será dia de trevas e não de luz. Malaquias 3,2: quem poderá suportar o dia da sua vinda? Ele vai julgar a igreja também. Ele diz: é importante que todos compareçam diante do tribunal de Cristo. Só que a igreja, Ele não vai julgar a igreja para condenação, mas Ele vai julgar a igreja para que ela receba o seu galardão. As nossas obras vão ser manifestas. Tudo que nós fizemos aqui na terra vai ser manifesto. Tudo aquilo que nós fizemos depois que nós aceitamos Jesus Cristo. Porque talvez você pense assim: pastor, mas antes de aceitar Jesus, como diz o camarada aqui, eu era do mal. Mas deixa eu te falar uma coisa: a Bíblia diz que no dia que você aceitou Jesus Cristo, Ele apagou o seu passado. Você tem que se preocupar com aquilo que você fez depois que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Viver uma vida digna, uma vida de santidade. Uma coisa que eu aprendi é que não existe crente agente secreto. Eu sou agente secreto. Não existe. Porque você não pode ter uma vida dupla. Você não pode ter um comportamento na igreja e um comportamento no mundo. Seu comportamento tem que ser igual. Você tem que seguir tudo aquilo que Jesus fala. O arrebatamento vai ser de surpresa, mas a segunda vinda de Cristo, todos os povos verão. Todos os povos verão. Deixa eu fazer um resumo do que eu falei até agora, para a gente poder fechar essa palavra. Primeira coisa, você precisa aprender que arrebatamento e segunda vinda de Cristo são duas coisas diferentes. O arrebatamento é para a igreja. A segunda vinda de Cristo é para julgamento das nações. Segundo, no arrebatamento, Jesus vem buscar os seus. Na volta de Cristo, Jesus vem com os seus. Ninguém vai mais com Ele. Esses dois eventos são eventos de alegria para uns e de desespero para outros. A Bíblia diz que a terra inteira vai se lamentar quando eles verem que eles tiveram a oportunidade de adorar ao Messias e eles não quiseram. Terceiro, arrebatamento é imprevisível, pode acontecer a qualquer momento.
A segunda vinda de Cristo, ela é previsível. Jesus conta a história da figueira para dizer: olha, isso vai ficar muito claro para vocês. Quarto, e aqui eu quero que você preste atenção, querido, que isso aqui é tremendo demais a conta. Isso é muito tremendo. Olha a promessa de Jesus para a igreja. Olha a promessa de Jesus para a sua vida. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Olha a promessa de Jesus para a igreja: eu te guardarei da hora da tribulação. Há uma diferença da e na. Se Jesus tivesse falado: eu te guardarei na hora da tribulação, ele estaria dizendo o seguinte: ó, você vai passar por tudo isso, vou te esconder, mas você vai passar. Mas ele diz: eu vou te guardar da tribulação. Esse texto para mim aqui joga por terra, né, todas as pessoas que dizem que a igreja vai passar pela tribulação. Querido, como é que a gente vai passar pela tribulação se a gente cumpriu o nosso papel? Como é que a igreja vai passar na tribulação se é necessário que a igreja seja arrebatada, para que Israel possa ser restaurado e pregar também o evangelho, né? Então Jesus vai nos guardar, Jesus vai nos arrebatar. E segundo, como vai ser a grande tribulação? Querida, a grande tribulação é muito feia. O negócio é tão feio que a Bíblia diz que os homens vão desejar a morte e a morte não vai chegar até a eles. A Bíblia diz que tem 4. Imagina o seguinte: imagina se o negócio hoje está ruim. Imagina se hoje, né, a gente vê o demônio aí pintando e bordando com as pessoas que não têm a Cristo. Imagine quando a Bíblia diz que no período da grande tribulação o Senhor vai liberar os 4 piores demônios que estão presos. A coisa vai ficar muito séria. Quem tiver ficado na grande tribulação vai ter que morrer, literalmente. Seu sangue vai ter que ser derramado sem que ele negue a Jesus, para que ele possa ser salvo. Lá em Apocalipse capítulo 7 nós vemos isso. Uma outra coisa que eu quero te dizer, queridos, que muitas pessoas pregam e que eu não vejo de maneira nenhuma base bíblica para isso. Muitas pessoas dizem que quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo de Deus vai subir. Não existe base bíblica para isso. A Bíblia diz que na grande tribulação pessoas receberão a Cristo. Pastor, por que o senhor acredita que o Espírito Santo de Deus vai continuar agindo na terra mesmo depois que a igreja subir? Primeiro, você não tem como tirar um Deus onipresente da terra. Segundo, a Bíblia diz que nos últimos tempos o Senhor derramaria do seu Santo Espírito sobre toda a carne. E lá fala dos sinais, os sinais que Jesus diz em Mateus 24, que vai escurecer o sol, que vai ter lua de sangue. São os mesmos sinais que falam de quando Deus derramar o Espírito Santo sobre a terra. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 7, o ancião pergunta para João: João, quem que são esses aí de vestes brancas? Ele diz: eu não sei, mas o Senhor sabe. E ele diz assim: estes são aqueles que subiram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes no seu próprio sangue, não negando o nome de Jesus. Queridos, não existe, presta atenção, não existe conversão sem o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia! Então o Espírito Santo, eu creio, ele não vai ser levado
com a igreja, mas ele vai continuar fazendo a sua obra aqui, e algumas pessoas vão se converter. Por quê? Porque a restauração de Israel, querido, não é uma restauração física, ela é uma restauração espiritual. Israel foi chamado para ser a igreja, ele não quis ser a igreja. Israel foi chamado para pregar o evangelho a toda criatura, eles não receberam o Messias. A Bíblia diz que o próprio Senhor endureceu o coração deles, para que eu e você pudéssemos ser salvos, porque se eles tivessem recebido Jesus, só os judeus seriam salvos. A Bíblia é muito clara sobre isso. E deixa eu te falar, nunca fale mal dos judeus, porque eles fizeram isso, porque a Bíblia diz que quando eles forem restaurados, eles vão fazer muito mais do que nós fizemos. Eu queria terminar essa palavra falando justamente sobre a tipologia. O que é tipologia, pastor? Tipologia é quando algo do Antigo Testamento está mostrando o que vai acontecer no Novo. O Antigo Testamento era quem que pregava? Israel. No Novo Testamento quem prega? A igreja. Por quê? Porque Jesus disse: os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Quem foi chamado primeiro? Israel. Quem foi chamado por último? A igreja. Mas agora vamos começar a pregar o evangelho. Quem começou a pregar o evangelho? Os últimos, a igreja. Por isso que os últimos serão os primeiros. Nós fomos os últimos a serem chamados, os primeiros a pregar o evangelho. E agora, quando a igreja for arrebatada, aqueles que primeiro foram chamados para pregar o evangelho e não quiseram, serão os últimos. E aí eu gosto muito de uma tipologia, que é Elias e Eliseu. Uma coisa que muito pouca gente presta atenção: Elias não era israelense, não era israelita, ele era de Tisbe. Se ele fosse israelita, falaria o nome da sua família e o nome da sua tribo. Elias é uma figura da igreja, pastor Wilson. Elias é uma figura da igreja. A Bíblia diz como que Elias vai para o céu? Arrebatado. Deus arrebata Elias como vai arrebatar a igreja. Agora olha só, Elias foi um homem tremendo, mas Eliseu fluiu extraordinariamente na unção. Por quê? Porque Eliseu é Israel restaurado. Eliseu é Israel restaurado. Elias, a igreja foi arrebatada, vem Eliseu, agora vem Israel, é Israel que vai pregar o evangelho. Ah não, pastor, isso é coincidência. Deixa eu te mostrar uma coisa que eu acho fantástica, pastor Wilson. Quando Elias foi arrebatado, a capa de Elias cai para Eliseu. Eliseu pega a capa e segue para Betel. Aí olha só o que acontece. 2 Reis capítulo 2, versículo 23. Eliseu subiu dali para Betel. E enquanto ele estava pelo caminho, vieram da cidade alguns rapazes e zombavam dele, dizendo-lhe: sobe, calvo, sobe tu, calvo. E virando Eliseu para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. E ali do bosque vieram 2 ursas, ou 2 bestas, e dilaceraram 42 rapazes. Guarda esse número 42 aí na sua cabeça. Aí você olha um texto desse e fala assim: poxa, só porque o cara chamou o Eliseu de careca, ele ficou com tanta raiva, amaldiçoou, e Deus ouviu aquilo que ele falou, e 42 ursas foram para lá. Primeira coisa, a Bíblia diz que as ursas despedaçaram alguns, então eles eram muito mais. Segunda coisa que a gente tem que entender: eles estavam zombando duplamente de Eliseu. A primeira vez ele estava dizendo o seguinte: sobe tu. Estava dizendo o seguinte: ei, tu não vai subir para o céu igual subiu Elias. A segunda coisa, quando eles chamavam ele de calvo, eles estavam chamando ele de profeta de Baal,
porque os profetas de Baal raspavam a cabeça. Então a Bíblia diz que ele se vira, e ele, proferindo uma palavra de juízo, 42 rapazes foram mortos. Agora, para a gente concluir, olha só o que diz Apocalipse capítulo 13. No capítulo 13, no versículo 4, a Bíblia diz que tem duas bestas. A palavra besta, ela é usada para definir um animal, né? E aí no versículo 5 diz assim: e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e Deus deu a ele poder para agir por 42 meses. 42 rapazes foram mortos no Antigo Testamento, e agora a palavra de Deus aqui está dizendo que por 42 meses, 3 anos e meio, pastor. Lembra da última semana? Nos últimos 3 anos e meio, antes da vinda de Jesus, a terra vai ser uma desgraça. O nome do Senhor vai ser blasfemado grandemente. Ah, pastor, isso é coincidência. Querido, se você quer entender assim, amém. Eu entendo que Deus está nos mostrando que nós somos o Elias do nosso tempo, até que o Eliseu, até que Israel seja restaurado. Quando nós formos arrebatados, é eles que vão continuar pregando o Evangelho. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus está voltando. Quando Jesus veio à terra, a Bíblia diz que os anjos cantaram no céu e falaram para os pastores: nasceu o Salvador. Quando Jesus morreu, os céus se cobriram de trevas. Quando Jesus voltar, pastor Wilson, o firmamento vai ser abalado. Vai ser um dia tremendo. Vai ser o dia da vingança do Deus Todo-Poderoso. Vai ser o dia que Deus vai julgar o segredo no coração dos homens. Os livros vão ser abertos. Não vai haver defesa suficiente, mas aqueles que são remidos pelo Senhor vão receber o seu galardão. Então deixa eu terminar essa mensagem dizendo para você que a ouviu e que ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Se você deseja ser arrebatado, se você deseja ir para o céu, se você deseja ter uma vida melhor do que a que você tem, se você deseja que Jesus ajude a você, a Bíblia diz que você tem que seguir 2 passos simples. O primeiro passo, você precisa crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Segundo passo, você precisa confessar isso com a sua boca. Então, se você já crê que Jesus Cristo é Senhor da sua vida, repita essa oração e diga assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Se você fez essa oração, a partir de agora você é filho de Deus. Evangelho de João capítulo 1 versículo 12 diz que Deus deu a Jesus o poder de fazer filho de Deus todos aqueles que nele crescem. Depois que passar esse período de isolamento, procure uma igreja evangélica para você se congregar. Se você estiver em Macapá, nós estamos na Avenida Eliezer Levi 834, no Laguinho. Quando passar isso, nós temos culto todos os domingos às 17 horas. Para você que é igreja, para você que é cristão, para você que é SEC e Vila da Penha em Macapá, para você que é cristão de outras denominações e que ouviu essa mensagem, persevere, não pare, não seja como as virgens insensatas que não tem óleo na sua lâmpada. Tenha relacionamento com o Espírito Santo de Deus, tenha comunhão com Deus, leitura da palavra, jejuns e orações, porque essa é a chave da vitória de todo cristão. Não seja pego despercebido, não fique para trás. Não seja como Mateus capítulo 24, a partir do versículo 36. Estando 2 no campo, uma será levada, a outra será deixada.
Esteja pronto, porque o grande e maravilhoso dia do Senhor está chegando. Nós não podemos saber o dia e a hora, mas nós temos visto os sinais. E que dia glorioso para nós, igreja, vai ser a volta do Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça a sua face resplandecer sobre ti, tenha misericórdia de ti, que a face do Senhor brilhe sobre a sua vida, Ele te dê a paz, e que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Deus te abençoe, querido.